Então, boa noite a todos, pessoal, sejam bem-vindos. Esse é o nosso primeiro encontro agora da segunda jornada dos formadores. A nossa reunião de hoje ela vai ser voltada para acolhimento. Vamos conhecer um pouquinho das nossas atividades avaliativas. Para os professores, temos relato de implementação, o plano de ação. Para os diretores, temos um relato de reunião e uma observação de aula. Para técnicos de núcleo, temos 2 reuniões. Então, cada funcionário da área da educação vai ter a sua atividade conforme a sua função. Eu vou estar disponibilizando para vocês aqui no chat o nosso link do formulário de nivelamento tecnológico. Então, eu gostaria que vocês fossem respondendo esse formulário de nivelamento na medida do possível. E esse formulário de nivelamento ele foi destinado para que na semana do nivelamento nós tenhamos a possibilidade de fazer 2 turmas, uma de um nível médio ali, intermediário, e uma de um nível mais avançado. Então, conforme o preenchimento de vocês, nós estaremos disponibilizando os links para a semana de nivelamento. Ok, bom. Caso tenham dúvidas também da turma, que alguns formulários pedem, a nossa é a turma T. Então, a nossa agenda de hoje, nós temos um acolhimento de 10 minutos, a nossa formação com 15 minutos, o Classroom, a frequência, a certificação, explicações de como que ocorre com 20 minutos, a organização da jornada de 15 minutos e as atividades avaliativas de 15, e ali a nossa conclusão também. Boa noite, sejam bem-vindos, o pessoal que está chegando. Vou postar aqui novamente o link do formulário de nivelamento. Quem entrou vai respondendo ali. Então, nós temos também aqui o nosso check-in. Então, na nossa segunda jornada, nós temos alguns encontros a mais, até que na primeira jornada ali, e nós gostaríamos de conhecer vocês, cursistas, um pouquinho mais. Assim, quando nós saímos da primeira jornada, preenchemos o check-out, então agora nós vamos preencher um formulário ali de check-in, sobre o que vocês têm expectativas em relação à formação. Vou estar disponibilizando aqui no chat o link. Também tem no material que eu posto ali para vocês, junto com o aviso, tem esse linkzinho. Vou postar aqui. Esse link agora é o nosso link de check-in. Sempre na chegada da jornada nós temos este link para podermos conhecer, saber mais sobre as expectativas que vocês trazem, aprender um pouquinho mais em relação ao que vocês esperam da nossa jornada. Boa noite, pessoal que está chegando. Aqui. Então, na medida que o pessoal vai respondendo ali, nós vamos comentando um pouquinho sobre o
que nós vamos tratar nesta jornada, o que nós vamos buscar de diferente. Então, assim como o fato de vocês estarem aqui presentes conosco é muito importante, porque para ser um bom ensinante, como somos professores, né? Para ser um bom ensinante, antes nós temos que ser bons aprendentes, como relata o Cortella, não é? Então, nós precisamos ter essa formação continuada, o Estado viu essa necessidade, e é importante que nós acabamos trocando experiências com os colegas, aprendendo mais. Às vezes eu aqui tenho um problema, o colega lá na outra escola tem outro problema e conseguiu buscar uma solução diferente que eu ainda não tinha pensado, e essa solução pode vir a me ajudar na minha instituição de ensino. Então, nós buscamos trabalhar ali as metodologias ativas, os recursos digitais, as diferentes linguagens, as diferentes habilidades. Buscamos voltar ali para esses quesitos as nossas ideias. A nossa turma é a turma P. Turma P. Então, a nossa formação continuada aqui, ela é importante para a ampliação de conhecimentos. Às vezes, o cursista vem com essa ideia do curso, mas, na verdade, nós temos o quê? Nós temos aqui um grupo de estudos. Esse grupo de estudos é o nosso formadores, onde nós podemos contar com os colegas ali para buscar desenvolver novas habilidades, desenvolver ali novos olhares sobre a prática da educação. Então, aqui nós vamos aprimorar, aprender um pouquinho sobre essa aprendizagem significativa que vem sendo tão comentada ali na área da educação. O que seria uma aprendizagem significativa? Aquela que o aluno busca ali conceitos, ele formula ali conceitos próprios, ele é o principal produtor do conhecimento. Então, em relação à nossa formação, nós, como professores, estamos em formação constantemente. E aqui o Paulo Freire ele relata a importância dessa formação. Paulo Freire, lá em seu tempo, já teve esse olhar voltado para a importância da formação do professor. E às vezes eu estou em sala de aula há 20 anos e o meu aluno vai mudando o seu pensamento. Então, eu tenho que ir acompanhando esse pensamento e aprimorando essas técnicas de ensino aqui. Então, ele traz um videozinho também ali para nós refletirmos um pouco sobre esse papel aqui. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Tem no material também. Da importância do trabalho em equipe. Então, por que nós temos tanta necessidade de desenvolver esse trabalho em equipe? Tem essa animação aqui.
Então, ali ele pôde nos mostrar ali numa animação simples o quão importante, às vezes, na escola é importante esse trabalho colaborativo. Então, ali ele estava com um problema, não conseguia resolvê-lo, e o colega sabia de uma forma de este problema estar sendo solucionado de uma melhor maneira ali. Então, muitas vezes o nosso trabalho colaborativo que nós temos é isso. Às vezes eu tenho lá uma atividade, estou com uma dúvida de como implementá-la, estou com uma dificuldade em relação a uma turma. Às vezes o meu colega já passou por aquilo e já sabe uma melhor maneira de solucionar esse problema. Agora tem uma reflexãozinha aqui para vocês, professores, educadores. Pense em uma palavra gerada a partir da reflexão aqui proposta para resumir a sua expectativa sobre o GE, que é o nosso grupo de estudos, e escreva no chat. Então, se vocês puderem estar participando ali, colocando uma palavra que representa a expectativa de vocês aqui no chat sobre o nosso grupo de estudos para a segunda jornada agora. Eles estão comentando a realidade que nós temos nas nossas escolas, realidades às vezes diferentes, do que muitas vezes é o que é pensado lá no começo ali de onde planejamos os roteiros, tudo, a esperança. Essa é o fato que nós temos que ter muita esperança, né? Sermos esperançosos, mas como diz o Cortella, não a esperança do verbo esperar, mas a esperança do verbo de esperançar mesmo, de ter essa expectativa de uma melhora, de um aprimoramento. A partilha de conhecimentos também foi citada, os conhecimentos, a colaboração, então compartilhar com o outro, ajudar o outro, o produtivo, que é a nossa produtividade, que ela seja aumentada ali, o aprendizado. Então, sempre, quanto mais aprendizado, melhor. A partilha de técnicas, o ensino de ideias, a interação, a colaboração, aprendizado, a empatia. A empatia é o principal, né? Nós se colocarmos no lugar do outro ali e nós podemos também ajudar essa outra pessoa ali na sua dificuldade, novos aprendizados, compartilhamento, expectativa. Fátima, seja bem-vinda. Quem entrou, quem ainda não preencheu os formulários ali no chat, vamos preencher. Então, eu vejo que vocês vêm com muitas ideias, muitas expectativas voltadas para a nossa jornada de estudos aqui do Formadores. E é essa ideia, sempre nós viemos com boas expectativas para o nosso grupo de estudos. Então, esse Formadores, ali como relata Alarcão, ele relata que os processos de formação implicam o sujeito num processo pessoal de questionação do saber, da experiência, de uma atitude, de uma compreensão de si mesmo e do real que o circunda, então, das situações reais ali.
Então, essas temáticas ali, elas vão contribuir para uma ação docente prático-reflexiva. Então, nós vamos buscar ali essas práticas, sim, é a nossa turma P. Nós vamos buscar essas práticas novas que sejam para aprimorar o nosso dia a dia em sala e que seja para não melhorá-lo, né? Não só colocar algo novo, mas que esse algo novo venha de maneira positiva, não é? Através da colaboração, são nossas. Então, aqui nós temos algumas premissas da formação continuada. Então, nós buscamos ali a formação entre pares, o trabalho colaborativo, a troca de experiências. São estes os pilares que fundamentam o nosso grupo de estudos. Então, para que essa formação ela seja significativa, são necessárias algumas ações, como a prática da reflexibilidade, autonomia, conhecer e utilizar as tecnologias digitais, utilizar diferentes linguagens, trabalhar colaborativamente. Então, nós temos hoje uma gama muito grande de tecnologias nas escolas, só que às vezes nós perdemos a oportunidade de estar nos aprofundando nesse conhecimento sobre elas. Nós temos jogos, nós temos quizzes, nós temos as plataformas, que às vezes elas sobrecarregam ali a aula, mas o intuito delas é que a nossa aula seja mais proveitosa. Então, quando que nós iremos nos encontrar? Os nossos encontros, eles são semanais, vão ser todas as quintas, com início às 18h10. Como que nós vamos nos comunicar? Nós temos também o grupo do WhatsApp e o Classroom. Ali o Classroom é o nosso principal canal de informação. Então, ali nós temos os materiais, nós temos os dados do encontro, o link, os links de gravação, que os nossos encontros são gravados. Então, nós temos toda essa gama ali de informação, todas no Classroom. Nós temos os materiais de estudo, as atividades avaliativas. Quando vocês entrarem ali, vocês vão ver que tem 3 campos de atividades avaliativas. Vocês vão estar ali escolhendo o que condiz com a sua função ali no colégio. Os fóruns de dúvidas, os avisos gerais. Então, qualquer assunto que tenhamos novo aqui no nosso grupo de estudos estará ali no Classroom. Aqui nós temos o calendário do nosso trimestre. Como eu relatei, esse trimestre será mais longo, nós contaremos com 12 encontros. Aqui nós temos o acolhimento esta semana, temos alguns roteiros de formação, temos nivelamento tecnológico, vamos contar com 2 nivelamentos tecnológicos. Temos o compartilhamento, o prazo de entrega dessas atividades também que está ali em verde. Temos que nos ater a esse prazo de entrega para não contar que esse estoure, né? Nós temos aqui os temas das reuniões, nós vamos trabalhar as especificidades já no próximo encontro. No outro, que vai ser a semana do feriado, nós vamos ter o nivelamento tecnológico, por isso que vocês estão preenchendo esse formulário de nivelamento tecnológico. Vamos ter 2 oficinas, uma é para o nível intermediário e outra é para o nível avançado. Então, nós vamos buscar trazer temas para essas oficinas de acordo com o preenchimento de vocês ali no formulário. Nós temos o perfil do estudante da IEG, que é um perfil tão diversificado. Nós temos os trabalhadores, temos as pessoas que não tiveram oportunidade na data correta, temos os nossos alunos jovens que estão inclusos no sistema,
Temos também o próximo roteiro ali, metodologias ativas, que no nosso plano de aula vai ter que contar com uma metodologia ativa, que é um principal enfoque, é sempre inovar. Então, a metodologia ativa busca que o aluno seja produtor de conhecimento ali. Temos mais um desenvolvimento tecnológico também, a relação da observação de sala de aula, do atendimento educacional especializado na EJA, o que são boas práticas, né? Aquilo que deu certo na minha aula, eu posso estar adaptando a outra disciplina e o colega pode estar aproveitando. O compartilhamento dessas boas práticas e o nosso feedback final ali. Então, sobre a certificação de vocês da nossa jornada. Então, é importante vocês estarem atentos ali que a nossa certificação, a frequência, ela será registrada no SO e também no BI, dos formadores ali, por meio do registro do login com @escola na reunião. Então, é sempre importante estar logado com o seu @escola para ser considerado concluído. O cursista tem que ter 75% de participação nas reuniões. Nós estávamos tendo alguns problemas que o cursista chegava muito atrasado na reunião ou às vezes saía muito antes da reunião, então ele vai ser contado esse tempo pelo BI. Então, o cursista tem que ter a participação ali de no mínimo 75% do tempo da reunião. Como nós fazemos 2 aulas por encontro, então ele tem que ter no mínimo ali 1h25 de participação ali na reunião. É importante também a câmera aberta, realizar as atividades, a média para ser concluinte com certificação são 70 pontos. Então, são questões ali básicas que já eram trabalhadas na outra jornada. A novidade agora é os 75% de participação nas reuniões, que é aquele que você tem que entrar no horário e sair no horário correto. Às vezes, algum cursista participava muito pouco tempo e daí ele não contou ali no BI, é o que vai, a partir de hoje, dessa jornada, contar. Nosso BI vai estar ali contando essas presenças através do login do @escola. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Não? Lembrando também que em relação às faltas, quantas faltas eu posso ter, cursista? Você pode ter 4 faltas, que são 2 encontros, porque a cada encontro eu tenho 2 aulas. Então, se eu faltei 2 dias, já estourei o número de faltas que eu posso ter. Então, esse é também dos pontos preocupantes. Nós também tivemos casos de cursistas que estouraram o número de faltas. Dizer, mas eu faltei só um dia, como que eu tenho 2 faltas? É que cada encontro são 2 aulas. Então, se faltou um dia, tem 2 faltas. Então, aqui, como que será a avaliação? Nós vamos ter aqui nos encontros atividades diferenciadas. Se eu sou professora, eu vou estar fazendo um plano de aula e um relato da implementação dessa aula, como que ocorreu essa aula. Se eu sou diretor ou pedagogo, eu estarei fazendo uma reunião com os professores que estão de hora atividade em um determinado dia na minha instituição e estarei realizando uma observação da aula desses professores. Também nós temos os técnicos de núcleo que estarão realizando oficinas com as equipes gestoras ali. Então, as atividades avaliativas deles serão 2 oficinas. Eu vou mostrar aqui para vocês sobre as atividades avaliativas mais detalhadamente.
Então, pessoal, aqui é o nosso Classroom. Aqui no Classroom nós temos as atividades avaliativas. Então, eu venho aqui em atividades. Aqui já está separado as do professor. Vamos ver as do professor. Primeira atividade avaliativa do professor é o plano de aula. Ele deve ser entregue até dia 6 de julho. Cada professor recebeu uma cópia no seu Drive, então não vamos ter mais aquela necessidade de estarmos fazendo cópia do documento, tudo ele já vai estar no nosso Drive para podermos editar ele direto, tá bom? Tudo para melhorar aí para vocês. Então, abrindo a atividade do plano aqui, eu tenho o modelo do plano, que já está no meu Drive editável. Tenho as rubricas, que é o que eu vou estar sendo avaliado, como que eu vou estar sendo avaliado. E um videozinho aqui que vai me auxiliar se eu tiver alguma dúvida quanto ao preenchimento e postagem deste plano. Então, vamos abrir aqui o plano. Deixa eu abrir aqui na nova guia também o plano. Se as dúvidas forem surgindo, pode levantar a mão, pode perguntar, pessoal. Então, aqui é o meu modelinho de plano. Entrega até o dia 6 de julho. Meu plano vale 50 pontos e é realizado individualmente. Tem também os links aqui da rubrica, que ela está também no Classroom lá. No segundo slide, para vocês já veio para ir preenchendo. Segundo slide tem o docente, que eu vou preencher meu nome, o semestre, um módulo que eu tenho ali, relatando também a importância que alguns grupos trouxeram para nós. Eles disseram, mas o meu semestre, eu não sei se eu vou conseguir aula no segundo semestre. O que eu faço? Eu posso estar realizando o plano e aplicando neste semestre ainda uma aula com uma metodologia ativa, para não correr esse risco de não ter turmas de EJA no segundo semestre. Eu não tenho, eu me inscrevi para o curso da EJA, mas eu não tenho turmas de EJA. Então, uma opção que eles trouxeram para nós é que seja feita a docência compartilhada. O que é a docência compartilhada? Então, eu posso estar emprestando a aula de um professor para fazer a minha implementação, se eu não tenho turmas de EJA. Eu vou lá, empresto lá da professora uma aula, implemento o meu trabalho com uma dinâmica, uma metodologia ativa ali, um jogo. Eu posso estar fazendo essa docência compartilhada ali com os colegas da EJA. A ideia é que seja, como o nosso curso é EJA, que seja aplicado em turmas de EJA, pessoal. Então, alguns têm EJA de educação especial, conta, porque é EJA, tem o sistema recluso também, é normal, é EJA. Então, só quem tem regular, que é os alunos lá de quinto ou nono ano, do primeiro ao terceiro, vamos fazer essa docência daí compartilhada, porque daí não tem turma de EJA, mas a ideia é que seja aplicada em turmas de EJA, para podermos aproveitar melhor essas informações que temos no nosso curso para que ele venha a fazer sentido na docência. Pode falar, Luiz. Boa noite. Boa noite. Então, no trimestre passado, eu tive a oportunidade, né, eu tive a chance de aplicar na turma do ensino médio, no regular, né? Sim. E então, nesse ano, vai haver essa possibilidade ou não? Eu vou ter que ir pegar uma turma emprestada da EJA? Eles querem que seja feita a docência compartilhada, uma turma emprestada, daí no caso. Mas esse é um tema que está sendo muito levantado ali nas turmas que eu tive anteriores,
E vamos levantar ali para ver se tem uma hipótese de que seja aberta alguma exceção, mas por enquanto ainda não está. Mas se for aberta essa exceção de estar aplicando na turma do regular, daí eu já vou estar comunicando vocês. Até o pessoal das outras turmas, que nós temos o formulário ao final do encontro, o pessoal das outras turmas até colocou no link do formulário que tem as sugestões para que seja aberta essa possibilidade de estar implementando no regular também. Daí nós vamos ver o que o pessoal lá vai repassar para nós na reunião da segunda-feira, e assim nós vamos fazendo o repasse para vocês. Tá, obrigado. Por nada. Então, ali também, pessoal, nós temos a instituição que vocês vão colocar, o nome da instituição de vocês, o componente será a matéria, né? Os objetivos de aprendizagem são os objetivos a serem desenvolvidos na minha aula. A metodologia ativa, nós contamos com um material, veja que ela tem um link ali. Então, se eu clicar nesse link, vai me jogar para outro site. Eu vou abrir aqui com vocês. Eu cliquei ali e ele me jogou para um outro site com materiais de metodologias ativas. Então, ele veio bem completo, veio com vídeo, veio com materiais. Então, ali, se eu clicar neste link, ele já vai me jogar toda essa lista aqui de exemplos e metodologias ativas que eu posso estar aplicando em sala de aula. Então, aqui eu tenho a gamificação, que é a aprendizagem através de jogos, tem storytelling, que é a aprendizagem através das histórias, seminários, discussões, a sala de aula invertida, a rotação por estações, o planejamento ali, reverso, a pesquisa de campo, os estudos de caso, o ensino híbrido, a cultura maker, a aprendizagem entre pares e times, o aprendizado por projetos e o aprendizado por problemas. Então, são todos artigos que vocês podem estar lendo ali e vendo qual que se encaixaria melhor na minha disciplina, o que seria mais interessante eu estar aplicando. Então, basta eu acessar o material e clicar em cima do link que eu vou ter todos esses materiais ali. Vamos voltar lá para a nossa guia. Pessoal, lembrando do preenchimento do formulário, quem ainda não preencheu, eu vou postar novamente aqui no chat, estar preenchendo ali, pessoal. Então, aqui eu cliquei no link e caiu lá naquele material bem interessante sobre metodologia ativa. Daí eu tenho os recursos que eu utilizei na minha sala de aula, se eu utilizei Educatron, se eu utilizei materiais impressos, se eu utilizei outros materiais para produzir uma metodologia ativa diferenciada, eu vou estar colocando tudo nesses recursos. Tem os encaminhamentos metodológicos. Então, se eu tenho dúvidas sobre o que é algum desses itens, basta eu ir mais para frente no slide que eu vou ter a descrição do que é. Então, vamos ver lá, encaminhamentos metodológicos, ó. É a descrição das atividades e as respectivas etapas previstas de acordo com o conteúdo, objetivos e metodologia. Então, aqui no encaminhamento, vou escrever as etapas, a minha metodologia. Então, se eu tiver dúvida, basta eu seguir o material que tenha também a descrição. Então, está bem acessível para vocês, contando com vídeos, contando com materiais extras nessa jornada. Então, estamos melhorando ali para melhor poder atendê-los.
Aqui nós temos as estratégias avaliativas também, como que eu vou avaliar meu educando, se é por observação, se é por uma avaliação escrita, quais resultados eu espero dessa minha aula. Preenchendo estas abas aqui, já montou o plano de ação, meu plano de aula, já terminou. Qualquer dúvida, tem a continuação ali do material. Do plano de aula, alguém tem alguma dúvida? Acho que não. Então, vamos retornar lá. Voltando aqui. Tenho também as rubricas, que vai ser como eu sou avaliado nesse plano da aula, e requisitos. Então, eu clico em cima, ele já vai me jogar ali para as rubricas. Nessas rubricas eu tenho aqui nos objetivos de aprendizagem, que são se eles estão embasados ao currículo da rede ou não, se ela está, como a EJA ela não tem planejamento no RCO, se ele está embasado na matéria sua ali. Então, se ele atendeu a esse requisito, sim, 10 pontos. Se ele atendeu parcialmente, 5 pontos. Se ele não estava, era algo fora da sua matéria, então daí ele não pontua. Se eu utilizei metodologia ativa, 5 pontos, 10 pontos. Se eu não utilizei, coloquei lá no meu plano lá uma metodologia que não era realmente metodologia ativa, 5 pontos. Então, as rubricas elas servem para vocês saberem como serão avaliados no caso. Então, aqui são os requisitos. Cada setor ali do nosso plano tem uma rubrica a ser atendida. Ok? Alguém tem alguma dúvida em relação ao plano? Vamos prosseguindo, então. Se tiver uma dúvida, pode levantar a mão. Nós estaremos atendendo ali vocês. Então, aqui do professor. Lembrando que contamos também com vídeo para auxiliar. Relato de implementação. Relato de implementação é a mesma coisa ali. Tem os materiais, o modelo, as rubricas e o vídeo. O meu relato de implementação ele deve ser entregue até o dia 11 de agosto. Se eu, professor, tenho uma turma agora e quero estar implementando, eu posso já estar montando esse relato. Essa data ali é uma data de entrega máxima. Eu tenho até o dia 11 de agosto para entregar essa segunda parte da minha avaliação, que vale 50 pontos. Então, eu posso estar entregando antes se eu quiser. É só lembrando que é individual também. O relato é bem simples também de ser preenchido, que vai o nome do cursista, a matéria que ele estava lecionando, o nome do professor, o nome da instituição, qual semestre ou qual módulo ele estava trabalhando ali, quais eram os objetivos. E aqui nós temos também um espaço maior para os objetivos e estratégias que foram propostos na aula ali, se eles foram alcançados ou não. Aqui eu tenho um espaço para descrição da minha implementação, contar como que essa implementação ocorreu, como que foi executado esse processo. Tenho também um espaço para as evidências. As evidências, elas podem ser em fotos, em vídeos, então dos alunos interagindo entre si ali e montando ali aquela metodologia ativa, desenvolvendo ela. Então, é importante sempre colocar as evidências. Mas eu trabalho no sistema recluso. Daí nós pedimos a evidência apenas do trabalho dos alunos, que o sistema recluso ali, o sistema é um sistema que nós não podemos, né, ter a imagem dos alunos. Então, o sistema recluso, que
os alunos ali não podem ter a imagem, nós indicamos que seja feita a foto apenas dos trabalhos deles. Mas é só neste caso, os demais estão liberados para fotos dos nossos estudantes. Só o sistema recluso que tem essa especificidade que nós queremos preservar a imagem deles ali. Daí, nós temos aqui o feedback de observação da direção. Lembrando que aqui, ó, esse feedback é opcional. Então, eu posso estar apagando, se eu não quiser um feedback de direção no meu relato, posso estar só apagando essa parte aqui. É opcional, não vai agregar nem valor e nem tirar valor do meu trabalho. Aqui eu tenho os resultados alcançados, eu descrevo, eu consegui alcançar tal aprendizado no meu estudante, tal resultado. Eu busquei ali, eles reduziram a evasão, a infrequência, conseguiram desenvolver tal conteúdo relacionado à metodologia ativa. Aqui eu tenho a reflexão final, se eu conto ali se essa minha prática, ela, em relação à expectativa e à realidade, como ela ocorreu, se ela impactou de uma forma positiva, se ela veio a ser uma prática formativa na minha função como docente. Então, ali o nosso relato de implementação seria isso. Temos também as rubricas do relato de implementação. O sistema é o mesmo do plano de aula. Ó. Se eu tive organização, coloquei objetivo, descrição e evidências. Se eu coloquei tudo isso aqui, sim, 5 pontos. Se eu coloquei médio, coloquei a descrição, mas não coloquei a observação ali, os resultados, no caso, não coloquei resultados, já vai com o parcial. São os itens ali que eu vou estar avaliando, ver se preencheram ou não. Se eu coloquei evidências, tirei fotos dos meus educandos ali no processo, sim, 10 pontos. Não, 5 pontos. Não, 0 pontos. Parcialmente, 5 pontos. Então, ele vai, se atingiu, ele pontua. Se atingiu parcialmente, ele pontua metade. Se não atingiu, ele não pontua. Eu posso estar também vendo isso ali no... E também tem o vídeo, caso eu queira um apoio aqui, eu tenho um vídeo também. Questão do professor, está tudo ok? Daí nós vamos para o diretor e pedagogo. Acredito que esteja, o pessoal está bem quietinho. Então vamos para o pedagogo e diretor. Então, aqui nós temos atividades avaliativas, diretores e pedagogos. Relato de reunião. Então, como assim um relato de reunião, professor? Que eu tenho um relato de reunião a ser preenchido. Ele vale 50 pontos, ele é até o dia 6 de julho para entrega. É individual, que temos também os links da rubrica. Como assim um relato de reunião? Quando o meu professor está de hora atividade, nós temos as instruções lá para orientá-lo nessas horas de atividades, fazer esta reunião com ele, atendendo ele em relação a esses temas transversais que nós temos. Então, esse já é do dia a dia, o diretor e o pedagogo acompanhar essa hora de atividade nossa no colégio. Então, o diretor ali vai estar fazendo um relato de uma reunião que ele acompanhou ali você na hora de atividade. Na quarta-feira eu fui lá, a Maria e a Joana estavam de hora de atividade. Então, eu relato lá que eu acompanhei a Maria e a Joana na hora de atividade. Faço esse relato que eu acompanhei elas na hora de atividade também numa ata. É uma ata simples, descrevendo o que eu tratei com elas ali nesse acompanhamento.
Então, não é nada complexo, nada fora do padrão do dia a dia de vocês. Preencha aqui com o nome da instituição, a minha função, se eu sou o diretor ou o pedagogo. Preencho qual período que foi aquela reunião, matutino, vespertino, a quantidade de professores envolvidos. Naquele dia que eu pulo, que eu tinha tempo, só tinha 2 professores de hora atividade. Ponho lá que era 2. Tinha 3, então ponho que era 3. Assim sucessivamente. Recursos, se eu utilizei o Educatron para passar esse material para os professores ou não, se utilizei de um projetor, os objetivos da minha reunião, os encaminhamentos metodológicos, como que eu fiz essa reunião, o tema que eu trabalhei. Ali eu posso escolher um tema. Então, nós temos a listagem de temas aqui para baixo, ó. Temos as metodologias ativas, o acolhimento na EJA, a leitura interdisciplinar, o atendimento educacional. Eu estou aqui olhando a outra turma, Alcides, fui olhar, apareceu que eles são entrevistas. Alguém tem alguma dúvida? Temos também a comunicação eficiente no ambiente escolar. Temos também a produção de vídeos como metodologia ativa, o Leia Paraná e o Redação Paraná, as estratégias de combate ao abandono e evasão, a educação financeira na EJA e combate à evasão escolar na EJA. Então, o diretor vai estar escolhendo um desses temas para estar tratando nesta reunião com os professores que estarão de hora atividade na instituição. Então, escolhi tratar sobre as metodologias ativas. Eu vou encaminhar para esse professor o material também por e-mail, através de encaminhar os temas através de e-mail. E vou estar trabalhando um pouco as metodologias ativas com esses professores que estarão de hora atividade. O que eu espero alcançar e os registros fotográficos e a ata da reunião. Então, eu registro lá, faço uma foto dessa reunião ali, de eu explicando para os cursistas, para os professores em hora atividade, e também encaminho a digitalização da ata dessa reunião que eu fiz com os professores. Aqui estão os temas, e aqui também tem, caso eu tenha alguma dúvida na hora de preencher aqueles campos, eu tenho a descrição do que é solicitado em cada campo, ok? Então, aqui também eu tenho as rubricas e o relato de reunião. Como que eu posso fazer, como que eu posso estar postando em um vídeo explicativo. Agora, não surgiu nenhuma dúvida? Não? Então, vamos para o próximo aqui, que é o relato de observação para os diretores e pedagogos. Aqui nós temos um modelo do relato de observação. Também vale 50 pontos. Esta aula que eu vou observar do professor, lembrando um fato interessante aqui. Antes de eu estar fazendo esta observação na aula do professor, eu tenho que estar avisando previamente. Então, eu aviso dia 5, eu posso estar realizando a observação em sua aula? Daí, ok. Não posso chegar lá, hoje eu vou entrar aqui e observar, quero ver se tratou com os alunos o tema que eu lhe repassei. Não, tenho que avisá-lo previamente desta observação. Até o dia 11 de agosto, 50 pontos, e esse relato de observação é individual. O que eu vou pôr nesse relato? Os meus dados, nome do professor que eu observei, nome do formador, nome da instituição, o tema da minha reunião. Se eu trabalhei as metodologias ativas, eu jogo as metodologias ativas ali, os objetivos dessa minha reunião, e aqui de que forma a temática trabalhada na reunião
contribuiu para a prática docente do professor. O professor, se eu trabalhei as metodologias ativas, ele implementou metodologias ativas em suas aulas. A minha reunião, ela foi de uma maneira, veio de uma maneira a aprimorar ali a prática em sala de aula. E aqui é a minha descrição da observação, aspectos positivos, possibilidades de melhoria na aula, se já é uma prática recorrente na escola essa observação. Eu creio que sim, porque é uma instrução que nós temos do núcleo. Aqui nós temos o feedback da observação. O que é esse feedback? Que é uma ficha assinada pelo professor observado, que ela vai estar digitalizada e colocada aqui no nosso relato. E os resultados alcançados. Que resultado que eu alcancei ali em relação à aprendizagem de jovens e adultos com esse tema trabalhado nessa reunião? Aqui as rubricas, aqui um vídeo também explicativo. Diretores e pedagogos temos aqui no núcleo, aqui na nossa reunião. Ok, temos. Ficou claro? Tudo ficou claro? Ok. Então, vamos para o técnico de núcleo. Então, o técnico de núcleo, ele estará fazendo 2 oficinas como atividade avaliativa. Essas 2 oficinas serão realizadas com a equipe gestora. Aqui nós temos o mesmo modelo lá também, 50 pontos cada oficina. Temos as rubricas, o vídeo. Aqui a nossa entrega da primeira oficina, que é o dia 6 de julho. Ela é individual. Eu vou preencher aqui o meu nome, onde que eu atuo, qual núcleo que eu atuo. Eu atuo na área metropolitana. Eu estarei colocando aqui que atuo na área metropolitana, quantidade de profissionais observados. Eu fui lá e atendi a direção, diretor, vice-diretor, atendi a equipe pedagógica junto. Então, quem que estava lá que eu fiz esse atendimento? O período da realização da oficina, matutino, vespertino, quantos profissionais, os recursos que eu utilizei, se eu fui presencialmente e utilizei um Educatron para repassar as minhas informações, se eu utilizei algum recurso digital, algum recurso manual, os objetivos que eu venho trabalhar nessa oficina ali com a equipe gestora, qual tema eu trabalhei com essa equipe, quais são os resultados que eu espero depois de trabalhar este tema, e aqui os registros fotográficos ou link da gravação. Como assim link da gravação? Esta oficina ela pode ser realizada também via Meet. Se for optado por realizar via Meet, vai ser necessário estar realizando a gravação dessa Meet, sendo disponibilizado ali o link desta gravação. Se for presencial, realizado o registro fotográfico aqui, que são os temas para as reuniões: acolhimento na EJA, atendimento educacional especializado, comunicação eficiente no ambiente de trabalho, estratégias de combate ao abandono e evasão, práticas de leitura interdisciplinar, feedback formativo acerca do plano de ação das escolas. São todos exemplos ali. E aqui nós temos também a descrição de cada item para auxiliar na hora do preenchimento. Acerca desta atividade, alguém tem alguma dúvida?
Temos técnicos de núcleo neste grupo aqui, pessoal? Se alguém for técnico de núcleo, levante a mão. Acho que não temos, né? Ah, tem. Tem um técnico de núcleo ali. Ok. Uhum. Então, estas serão as atividades avaliativas. As oficinas, o modelo das duas oficinas é o mesmo. Então, se eu clicar aqui no relato da outra oficina, da segunda oficina, é o mesmo modelo, só muda a data. Eu tenho até o dia 11 de agosto para estar implementando essa segunda oficina. Se eu optar por fazer via Meet, lembrando que eu vou ter que pôr aqui o nosso link, e a Meet ela não pode ser menor que 30 minutos ali no caso, né? Então seriam essas as orientações dos técnicos de núcleo. Está tudo ok? Alguém tem alguma dúvida? Tudo certinho, então. Aqui no nosso Classroom também nós temos, após a atividade aqui dos técnicos do núcleo, nós temos a instrução normativa, temos o calendário da nossa jornada, temos o manual do cursista, temos um fórum de dúvidas, então temos vários materiais aqui no nosso Classroom. Vamos voltar lá para o nosso material. Então, lembrando, pessoal, que o que é importante nestas atividades é manter as datas. Primeira atividade avaliativa, que são 3 grupos que nós estamos atendendo, mas os 3 grupos vão atender as mesmas datas. Primeiro até o dia 6 de julho e a segunda atividade, o prazo máximo até dia 11 de agosto. Caso eu tenha realizado antes essas atividades, eu posso também estar postando antes, mas nos ater ao prazo máximo, para que não estoure esse prazo ali e não sejam prejudicados na hora da certificação, ok? Então, aqui nós temos um pouquinho mais das avaliações, uma descrição ali de como pode estar sendo ocorrida essa avaliação, como se pode estar preenchendo. Outra coisa também que é o interessante aqui, as rubricas de cada avaliação tem uma rubrica diferente. Por quê? Porque em cada campo que eu vou preencher, seja do plano, seja do relato, eu tenho itens diferentes a ser preenchidos. Então, as rubricas de cada avaliação são diferentes. E elas estão no sistema, a hora que você já vai entregar, já vai te dar automaticamente ali um retorno. Como que eu sei disso? Então, eu venho aqui no Classroom, cada um de vocês recebeu uma dessas cópias. Como nós não tínhamos a informação de quem que era professor, quem que era diretor, quem que era pedagogo, quem que era técnico, então cada um de vocês, mesmo sendo professor, eu recebi atividade referente aos 3 grupos ali. Então, como que eu sei que todos vocês receberam? Quem não recebeu é porque deve estar com o drive cheio. Daí, quando o drive está cheio, o arquivo não chega ali na pessoa, né? Então, eu sei que todos receberam por causa que eu clico aqui na minha atividade, venho aqui em conferir instruções, venho em trabalho dos estudantes e eu posso estar vendo que cada um tem uma cópia deste trabalho.
Mesmo aquele estudante sendo o diretor, ele também tem o do professor. Mas daí ele vai estar preenchendo somente o equivalente à sua função. Então aqui eu tenho, cada um tem uma cópia no seu Drive que já é editável. Então cada um receberam no total ali 6 arquivos, porque nós temos 3 grupos, então 2 avaliações para cada um. Então receberam 6 arquivos aqui no total. Ó, cada um tem um link de um trabalho. Na hora que vocês efetuarem a entrega desse trabalho aqui, vai estar vindo já no retorno automático para vocês, por causa que as rúbricas já estão também no sistema para correção. Então, vocês vão ter ali uma maneira mais ágil no sistema de estar efetuando uma devolutiva, também relacionado a possíveis correções ali, pode ser atribuídas mensagens direto aqui pelo Classroom. Então, eu tenho esses trabalhos ali atribuídos um para cada educadora, profissional da educação. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Oi, Luiz. Lá no na primeira atividade, você tem lá relato da reunião. Como que seria esse relato da reunião? É com o pedagogo? Esse é para o pedagogo e para o diretor. Você tem que ir na aba Professores. Ah. Daí ali tem plano de aula e relato de implementação para o professor. Daí ele já vem, não tem mais aquela necessidade que nós tínhamos na primeira jornada, de pegar e ter que fazer uma cópia do arquivo. Aqui nós já temos o arquivo pronto. Então, se você clicar, achar ele lá no teu Drive, ele já vai estar editável. Você já vai editando e as alterações que você vai fazendo nele lá no seu Drive já vão aparecendo aqui para mim. Se você começa a preenchê-lo hoje, por exemplo, eu já tenho acesso ao preenchimento que você fez hoje ali, já vai aparecendo. Foi feita uma cópia para cada um e já vai facilitando, né? Tanto para vocês quanto para nós. Vai facilitando em retorno também, que na primeira jornada, os cursistas não tinham acesso à nota, não tinham acesso à informação se tinha sido aprovado ali o trabalho, entregue ou não. Então, daí muitas vezes eles entravam em contato com o professor para ter esse retorno. E agora não, agora ele já vai estar lá no Classroom também para vocês terem esse acesso e melhor atendê-los. Aqui nós temos mais sobre avaliação. Eu vou aproveitar agora e fazer a chamadinha de vocês, pessoal. Aqui, se vocês puderem estar abrindo o microfone e falando o presente ali, quem não puder abrir, ok, só levanta a mãozinha, manda um joinha ali que eu estou de olho aqui na tela de vocês. Então, a Bruna está aí? Bruna? Bruna não. Christian? Ok. Cíntia? A Cíntia participou da de ontem? Ela entrou na turma contrária.
Cleusa. Presente. Bendes. Não sei se é assim que pronuncia. Presente também. Edna. Presente. Eduardo. Eduardo Bus. Eu dou uma olhadinha também aqui para ver se eu vejo vocês. Não, Eduardo Bus não. Eu sou abafada dela. Elimir. Elimir. Oi, presente. Eveline. Fátima. Aqui. Giovana. Presente. Yara. Ah, o Elimir tá ali. Ok. Yara. Elimir presente, ok? Ok. A Yara tá ali. José Antônio Tomás. Presente. José Augusto. Ok. Mary. Boa noite. Marie Luísa, professora? Isso, Marie. Isso, então, sou eu. Mauro. Marie Luísa. Presente. Bonita, Patrícia. Patrícia Lilian? Isso. Presente. Pedro. Presente. Solângela. Tá ali. Wallace. Presente. Ok, então só 3 pessoas que faltaram hoje. A Bruna, o Eduardo e a Eveline, que não estão presentes. Diga, Luiz. Então, na verdade, eu estou inscrito no curso do dia 24, né? No de ontem. Sim. Daí você tem que preencher o formulário que eu te encaminhei para que você esteja nessa chamada. Eu vou entrar na chamada de ontem, no caso, e justificar que você participou na de hoje, daí. Mas daí, para migrar para essa chamada, você precisa estar preenchendo o formulário para migrar para essa turma de hoje. E qual turma que é a de ontem? Hã? Qual turma que é a de ontem? Ontem era a turma I. Turma I? Uhum. E você vai mandar pelo chat? O formulário? Isso. De presença eu não tenho, Luiz. A presença eu faço assim com vocês. Mas os formulários que eu mandei hoje nessa turma você pode estar preenchendo. O de hoje já preenchi. Ah, então tranquilo, então. Daí só preencher aqui no formulário que eu te mandei no WhatsApp para você mudar de turma. Daí Tudo até bem. precisa também de uma justificativa ali escaneada, daí você já, que o diretor já te arruma ali uma justificativa e você já pode estar preenchendo. Vamos prosseguir então aqui. Alguém tem alguma dúvida? Professora, eu queria falar também. Pode falar. Que o computador aqui do CBEJA, onde que eu trabalho aqui, ele não tem câmera e não tem microfone. Uhum. Daí, quando eu participo, assim, eu tenho que ligar meu celular, por isso que eu fico em 2 lugares ao mesmo tempo. Daí eu queria só... Que daí, às vezes eu entro, às vezes eu saio, eu não sei se
se a presença da gente é contada, eu só queria deixar esclarecer, né? A presença ela é contada pelo BI, então você tem que ter 75% da presença deste curso. Sim. Então, se Não, pois é, isso que eu queria comentar, porque às vezes eu tô aqui e cai a internet aqui do CBEJA, porque ela é bem ruim mesmo. E daí eu fico entrando e saindo o tempo inteiro. E às vezes eu pego o meu celular para ver se pega, mas tá bom, só isso que eu queria. daí você entra, no caso, no computador, para ele não cair, né? E mantém ali, que você precisa ter entrado ali na nossa Meet, permanecido ali 1h25 para contar no BI. Mas é assim, ó, por exemplo, se cai e eu entro novamente, Daí volta ele conta. Só se, por tá. exemplo, a reunião começou 6h10, eu fui entrar 6h50 na reunião. Daí ele já, o BI já conta esse atraso meu ali. Mas se ocorreu uma queda, caiu a internet aqui, eu saí e entrei de novo, não tem problema, porque não deu 1 minuto ali que eu saí e entrei de novo. Uhum. E, às vezes tem alguns, estava tendo problema que o professor estava ou saindo muito cedo da Meet ou entrando muito tarde na Meet. Então daí agora o BI ele vai contabilizar também nesse caso. Então tá bom, obrigada. A Cleusa gostaria de comentar alguma coisa? Sim, boa noite, Liriane, boa noite a todos. 2 dúvidas. Essa tolerância de atraso, Liriane, que você comentou nessa jornada, vai ser de quantos minutos, mais ou menos, se você tem uma ideia? E a outra dúvida é o total de horas do certificado, quantas horas que a jornada corresponde, né, na nossa progressão, por exemplo. Para a progressão, quantas horas que corresponde o curso? No caso, a tolerância ali, como eu comentei, a Meet ela é 1h40, então você tem que ter 1h25 no mínimo ali de permanência na Meet. A jornada ela vale 40 pontos, né? No caso, uma jornada, 40 pontos. Este ano serão válidas 2 jornadas, o que totalizará ali 80 pontos para a classificação na distribuição de aulas. Não sei se era essa a sua dúvida. Isso, exatamente. Obrigada. Nada. Deixa eu ver aqui a fila. Marie? Tem alguma dúvida? O som não ligou? Opa, agora foi, desculpa. Então, professora, eu entrei um pouquinho atrasada também, porque eu dou aula no CBEJA, nesse horário, e as 2 primeiras aulas são minha hora atividade, mas essa questão do deslocamento de casa até aqui, eu sempre vou me atrasar uns 15, 20 minutinhos para entrar nas aulas daí, tá? Só para deixar avisado. Porque daí eu não pego meu telefone direito nessa vila, que aqui é zona rural, né, o município rural, até chegar aqui. Ok, então. Dá o tempinho ali que vocês têm de desconto. Mauro? Professora, eu vi você falando e vi um colega de trabalho falando a mesma coisa. Antigamente, até o ano passado, a gente participava de 3 etapas do curso, e essas 2 jornadas quer dizer que agora pode participar só de 2? Este ano ele vai valer 2. Por quê? Porque eles lançaram a normativa depois do início da primeira jornada. Então, para não ser injusto com quem não tinha se inscrito na primeira jornada, né, eles optaram por fazer 2 jornadas valendo 40 pontos cada. Daí, como já tinha sido fechado as inscrições, já tinha sido iniciada a primeira jornada, seria injusto com os colegas que já estavam lá, né, na primeira jornada e sairiam na frente, né, na distribuição de aulas. Então, buscando não ter essa injustiça, eles soltaram a normativa já depois e fizeram valendo 2 jornadas daí. Cada uma vale 40 pontos, então fechando 80 pontos. Para não ser injusto com nenhum profissional ali da educação, né? Que todos tenham acesso a essa jornada.
tranquilo, se ali a professora se não tem a câmera ali no computador. Pode participar pelo chat. Agora se ninguém tem mais dúvidas, eu vou prosseguir aqui no material do nosso encontro. Pode falar, Mauro. Mais uma pergunta. Talvez é porque eu não tinha colocado no sistema, mas no curso anterior que eu fazia da minha disciplina, vinha a notificação para entrar no link, vinha no e-mail. Esse daqui também vai vir no e-mail ou só no WhatsApp Web? Ele fica no Classroom. Sempre que você for entrar, não tem o link, eu não estou pelo telefone, eu abro o Classroom, tem lá o aviso, lá no mural do Classroom. E tem também no grupo do WhatsApp. Ah, tá ok. Daí, quando eu coloco o aviso no Classroom, ele também vai a notificação no e-mail também. Ah, obrigado. De nada. Fátima? O som não está ligado, Fátima. Quanto ao som dos colegas, tá um som bem nítido, assim, e o da professora parece que está meio abafado para ouvir. Será que é só eu aqui ou os outros colegas aí? Pessoal, alguém quer comentar sobre o som? Se tiver joia, faz um joinha ali no emoji. Tá normal, o pessoal tá comentando, Fátima. Pois é, para mim parece abafado, assim, sabe? Então, há alguma configuração no teu aparelho. Não sei se está pelo telefone ou pelo computador. Eu tô Às no vezes Note, né? Tô no Note, mas então tranquilo, professora. Uhum. Os colegas comentaram que tá ok. Beleza. Então, vamos prosseguindo aqui no material. Então, aqui nós temos as rubricas das avaliações, as rubricas. E aqui nós temos a nossa avaliação da nossa reunião. Vou estar postando aqui para vocês no chat. Este link. Nessa avaliação, a nossa turma é a turma P. Vai pedir também na hora de preencher ali. Oi, Luiz. Eu coloco P. Turma P. Uhum. Daí, se vocês tiverem também alguma sugestão quanto ao que foi repassado na reunião, quanto ao que foi tratado ali nas implementações de vocês, tem também uma aba no formulário ali que vocês estão preenchendo agora, que ela é voltada para sugestões, né? Não gostei, por exemplo, não gostei de algum dos requisitos ali, eu acho que pode ser trocado por outro. Além de eu dar a sugestão, além de eu dizer o que eu não aprovo, eu dou uma sugestão de melhora, para a gente poder estar trabalhando em conjunto ali com vocês. Então, ele tem essa aba ali para vocês ponharem as sugestões, tudo que o que vocês tiverem ali de sugestão será lido lá no núcleo e será repassado para nós. Então, é importante que seja preenchido ali com muita atenção, que eles leem esses formulários lá e eles trabalham para atender vocês. Devido a esse trabalho que nós tivemos essas mudanças nas jornadas ali, para facilitar para vocês no dia a dia ali. Quem for preenchendo, vai dando um joinha ali no emoji.
Ok, tem pessoal mandando no chat. Ok. O que assinalar no materiais? Deixa eu abrir aqui para eu te dar uma ideia. É porque lá tem RCO, né? Uhum. Deixa eu ver aqui, RCO e trilha de aprendizagem. Não faz parte do roteiro. Daí você põe as trilhas de aprendizagem. Isso. Que o RCO Obrigada. aí já não É que daí não tem, né, no tem RCO. conta ainda com RCO. Isso. Ok, Obrigada. Vou marcar. por nada. Viu? Só repetindo a resposta que você deu para ela, nesse nosso caso do EJA prisional, a gente coloca também trilha de aprendizagem, porque nós não temos RCO. Sim, daí são as trilhas de aprendizagem. Ah, tá, obrigado. A EJA, no geral, ela ainda não tem o RCO, o planejamento ainda no RCO. Então, nós trabalhamos de uma maneira a atender a formação geral. Como assim a formação geral? Então, nós trabalhamos, vocês podem notar ali, com questão de nivelamento tecnológico, questão de evasão, de infrequência, do perfil do estudante da EJA. Então, nós trabalhamos voltado para esses quesitos. Daí nós conseguimos atender um público com todas as disciplinas e com todas as funções. Nós não atendemos só os professores, conseguimos atender diretores, técnicos, pedagogos. A questão também do planejamento no RCO, ela já foi mandada até para votação, até vocês devem ter avaliado ela naquela formação que nós tivemos por último. Teve o link para avaliar as disciplinas, como que vai ser o currículo da EJA. Então, ela estava em votação. Então, é um avanço já para um setor que ainda não tinha essa atenção, nós estamos avançando muito em relação a isso, em relação ao RCO da EJA. Daí, depois dessa votação, que nós vamos para as partes finais e queremos, para o próximo ano, já termos planejamento de todas as matérias ali na EJA. Até o final do ano, queremos terminar todas essas adaptações e ter esse planejamento ali. Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida? Em relação aos materiais, sempre nós temos o nosso canal principal ali, que é o Classroom. Então, qualquer material que vocês precisem, nós temos ali. Tá tranquilo, então? Então, todo final do nosso encontro, nós fazemos um print da nossa tela para pormos ali no mural do Classroom.
Então, tranquilo, tudo certinho. Então, eu gostaria de que os colegas que conseguem abrir a câmera, se pudessem abrir a câmera, para nós estarmos fazendo esse print. Todo mundo conseguiu? Fora a professora que está no computador do colégio, né? Então não consegue. Então vamos para o print, então, no 3. 1, 2, 3. Vamos fazer o print aqui. Obrigado, pessoal, pela participação de todos. Foi uma alegria poder contar com a presença de vocês. Eu gostaria de saber se ficou alguma dúvida, se ficou um questionamento. Se não, vocês, caso não tenham dúvidas, questionamentos. Deixa eu ver aqui um questionamento. Eu não entendi ok. Acho que deve estar falando do planejamento na RSOL, o Elimir ali, que ele comentou que é autorizado a aplicação em turma do regular. É um tema que nós vamos estar tratando na segunda-feira, Elimir. Daí nós vamos ter um retorno já para dar para a próxima semana para vocês. Eu também acredito que seja importante, porque alguns cursistas se desmotivaram em relação a não terem turmas da EJA. Eu só penso a questão do utilizar a turma até no EJA, eu acredito que o pessoal aí autorizaria e, né, pelo menos a questão é você ter o tempo de deixar a tua turma, né? Você vai ter que deixar a tua turma no teu e às vezes não bate o horário com a turma disponível da tua disciplina lá. Então, acredito que seria bem mais produtivo, né, e desenvolver até em várias aulas, não só em uma, né? Você consegue acompanhar uma metodologia ativa, não vai conseguir em um momento só, né? Então, eu acredito ser bem importante a gente poder aplicar na turma que está atuando. Quem está no EJA acho que vai ser o ideal, mas quem não está, que fosse autorizado no regular, tá? Só uma opinião. Sim. Obrigado. Sempre essas opiniões também podem ser colocadas no formulário ali no final da reunião. Nós vamos estar tratando na próxima segunda, que foi pedido de muitos cursistas, e eu estou torcendo para que seja autorizado também, porque muitos cursistas ali não têm a possibilidade de estar aplicando, né? Oi, Luiz. Então, eu acho que tem que ser autorizado, porque o professor, ele não é professor do regular, ele é professor do Estado, né? Hoje ele não tem, mas amanhã ele poderá ter, né? Isso, exatamente. Então, vai ser uma incoerência se não for permitido, né? Sim, mas nós vamos estar representando ali vocês na reunião segunda-feira e vamos trazer isso. Eu acredito que eles nos ouçam ali e tenham uma atenção para esse fato. Daí eu já trago nas próximas semanas essa informação para vocês. Deu certo, pessoal, de vocês preencherem o formulário? Quem já preencheu, não tem dúvida, está liberado daí. Então tá bom, obrigado, professora. De nada. Tchau.
Tchau. Até. Boa noite. Pessoal, então vou estar encerrando aqui. Obrigado pela participação e até a próxima semana.